tema, na verdade, muito discutido, muito falado ultimamente, né? Sempre tem notinhas no status do WhatsApp, não é assim? Dizendo para mim, para você, como fazer, como não fazer, como receber, como não receber. Mas hoje a gente precisa aprender de forma prática o que é ter saúde emocional. A gente precisa dar nomes para aquilo que a gente escuta, mas de uma forma no meu dia a dia, no seu dia a dia. A gente precisa aprender a saber o que é saúde emocional, como é que eu consigo ter, como fazer, como não fazer, o que pôr, o que tirar. Então eu espero mesmo que hoje a gente juntas possamos aprender mais um pouquinho sobre isso. E lógico que sempre é um prazer estar com vocês, né? É uma alegria sempre. Eu me esforcei para ser prática, para trazer um conteúdo gostoso, nada entediante, cansativo. Espero alcançar o objetivo, tá bem? O primeiro slide que a gente vai ver agora, sobre saúde emocional, eu acredito que esse painel esteja atrapalhando ver lá atrás, né? Mas acho que um pedacinho vocês vão conseguir observar. Mas não tem problema, eu vou lendo. Saúde emocional, o que é? É o equilíbrio das funções psíquicas que se revelam na capacidade de controlar e gerenciar as emoções, resultando em sentimento e bem-estar. Só que para a gente definir o que é saúde emocional, a gente também precisa saber da importância dela. E qual que é a importância? Não é possível ter saúde física e espiritual sem cuidar de suas emoções, daquilo de que você está sentindo. Então, assim, a gente fala muito saúde emocional, o que é isso? É você saber gerir as suas emoções. E para você saber gerir as suas emoções, você precisa entender cada uma delas, cada uma das emoções. E hoje em dia é muito difícil, queridas, porque a maioria de nós, a gente não sabe definir uma tristeza profunda de uma depressão. A gente não sabe definir um dia entediante de frustração. E mais ainda, que eu quero colocar aqui, e que eu vejo muito lá no meu trabalho, hoje em dia a gente é bombardeado em ter êxtase. A gente tem sempre que estar top em tudo. Então hoje é contado para nós, para mim, para você, que você não pode ter um dia triste, que você não pode ter um dia frustrante, que você não pode se aborrecer. Você tem que estar no auge sempre, você tem que ser linda, você tem que ser maravilhosa, você tem que ser excelente mãe, excelente esposa. E aí você vai se entulhando de informações que você não pode se sentir aborrecida, triste, frustrada, ou às vezes o dia foi ruim. Então a gente tem dificuldade, nós estamos tendo muita dificuldade em gerir todas essas coisas. Então qual que é a importância da saúde emocional? É você conhecê-la para você dar nomes para as suas emoções. E quando você dá nome para as emoções, tudo fica muito mais claro e fácil de lidar, né? E aí quando você não conhece, você fica o quê? A maioria das vezes que a gente vê são mulheres perdidas, direcionando lares perdidos, homens mais perdidos ainda, porque como é que o Criador nos fez? Eu sempre falo lá em casa, se fosse para nós se não fosse para ter essa hierarquia de pai, mãe, filho, nós seríamos como árvores frondosas, frutíferas, de anos e anos dando frutos bons, frutos de qualidade, fruto que traz bem-estar para o corpo. Só que nós estamos dentro de uma hierarquia que o nosso Criador, que nos fez, direcionou. Ele é o dono do projeto. Então, se ele colocou certas regras, condutas, limites, direções, a gente precisa estar dentro dela para que a nossa casa, eu e você, funcionemos bem. Por que hoje a gente está com dificuldade? Porque a gente está saindo da proposta original que Deus nos criou.
Pode ser moderna do jeito que for, pode ter o trabalho top que tiver, pode ser a empresária que for, a empreendedora que for. Se você decidiu constituir família, é você que direciona. Então, o que nós acontecemos com toda essa... como que eu posso dizer? Esse desafio todo que a mulher recebeu e ficou para ela, de ser a feminina empoderada. Foi só mais situações para você gerenciar. E o que eu vejo? Nós não estamos dando conta. Estamos nos enfraquecendo emocionalmente. Então esse é o grande problema. Nós tomamos muita responsabilidade para nós, não deixamos nenhuma delas, nós não deixamos de ser mãe, esposa, fomos colocando e hoje a gente está riando. Então é muita mulher depressiva, de verdade, eu acredito sim. É muita mulher melancólica, triste. É uma alegria passageira, é uma alegria superficial. Você dá uma apertada, ela já começa a chorar. Então eu espero muito que hoje aqui, nós saiamos daqui certas do nosso papel, com um direcionamento bacana, emocional, o que é, o que não é, como que eu posso adquirir, como eu posso então reeditar, reorganizar. Eu fui educada de uma forma que não me deu essa condição, como fazer. Tenho disposição, se quiser conversar um pouquinho comigo depois, tranquilo. Mas assim, a gente tem inteligência para renomear as nossas emoções, para reorganizar as nossas emoções e começar novamente da forma adequada. Não estou aqui dizendo que a minha forma, a forma que eu estou dizendo hoje é adequada. Não, querido. Essa forma é o que a psique diz, é o que a saúde emocional diz. Não sou eu, porque eu estou atrás dela também. Eu estou na mesma situação que vocês, tentando sobreviver de forma melhor possível no meio disso tudo. Então, eu quero hoje, junto com vocês, aprender mais um pouco de como me sentir saudável emocionalmente, tá bom? Então, qual que é a importância? Aliás, o que é ter saúde emocional? É ter equilíbrio das minhas funções psíquicas e emocional. Qual que é a importância disso? Com isso, porque hoje a gente tem muita doença psicossomáticas. Se eu gerir bem as minhas emoções, eu tenho saúde física. Eu tenho outros perfis de saúde. Hoje em dia eu fiz uma pesquisa, queridos, 90% das mulheres não têm vida sexual sadia mais. Então reflete não só no corpo, reflete na alma, reflete no emocional, reflete em tudo. Então vamos nos fortalecer e vamos aprender a ter mais disso, tá? Saúde é ter harmonia integral. Corpo, alma e espírito, tá bem? Vamos para o próximo, então. E o que é, então, ter um emocional abalado? Ai, hoje em dia tá difícil, eu tô com muito problema. Quando não é meu filho em casa, quando não é em casa com o marido, é com meus irmãos e assim por diante. Se eu perguntar assim, quem tá cheio de problema, né? Euzinha sou a primeira a falar, epa, tenho problema para dar para vender, né? Então hoje em dia parece que é comum todo mundo atolado de problema. Mas está tudo bem ter problema. O que é que eu vou fazer com esse problema? Esse é o valor. Eu tenho problema, como todas aqui, eu acredito que tenha desafios para vencer. E aí, como que eu vou fazer? Né? Então, o emocional abalado significa o esgotamento emocional que aparece geralmente após um período conturbado de problemas que não se consegue resolver. Sejam eles atuais ou antigos, né? Então, assim, é o acúmulo. Aí vai esgotando, vai abalando, você vai cedendo, você vai enfraquecendo. Por que eu estou assim? E aí que eu percebo muito, e vivo muito isso também, com certeza, oscilações. A gente oscila muito. Então, hoje a gente está felicíssima porque uma coisa boa aconteceu. Amanhã eu já estou meio abalada porque não foi bacana o meu dia. Então a gente oscila muito. Quando você tem firmeza das suas emoções e firmeza do que realmente você busca, aí
você segue mais tranquila, sem essas oscilações. Hoje eu estou ótima porque meu dia foi ótimo. Amanhã acontece uma situação difícil para lidar, eu já fico abalada e eu já quero morrer. E mais uma coisa que me preocupa, e somos nós que estamos educando a próxima geração. Então, como a próxima geração vai ser? Como que vai ser a próxima geração que vai cuidar de mim na velhice? Então, eu preciso me ajustar emocionalmente para que eu dê esse suporte para a próxima geração e eu também receba esse cuidado. Porque se a gente não cuidar dessa geração agora, queridos, como que vai ser? Que perfil de profissionais nós vamos ter? Perfis de médicos, psicólogos, psiquiatras, todo o setor de profissões, de pessoas muito frágeis. Hoje em dia o ser humano está muito frágil, né? Na geração dos meus pais, eles eram fortes, rudes até demais, né? Assim, faltava. Na geração dos nossos pais faltava o lado emocional. Hoje em dia sobra, né? Por conta dessa flutuação, é tudo muito sensível, é tudo muito... Então, a gente tem que achar o equilíbrio dessa transição de gerações. Então, nos meus pais eu vim com um pouco menos e agora os meus filhos eu estou fazendo o quê? Deixando muito frágeis. E a gente precisa tomar rédea dessa situação para a próxima geração não ficar pior. E vai ser triste se a gente não conseguir, nós como mães, e quem não for mãe aqui tem situações no dia a dia que convive com crianças. Então, todo tempo a gente pode estar contribuindo em fortalecer a próxima geração, tá? Então, o emocional abalado é esgotamento que aparece geralmente num período de antigos ou atual, ou as duas coisas juntas. Eu tenho bastante problema antigo, mal resolvido, e eu vou acumulando esses problemas, né? E aí, o que esse emocional abalado acontece? Ele vai assim ficando tão aguçado, tão presente, e vai me entristecendo e vai me trazendo dor emocional. Quem já ouviu falar de fibromialgia? Muita gente, né? O que é fibromialgia, queridos? É dor emocional no corpo todo. Porque tudo que você pensa, tudo que você estimula seu cérebro, os neurotransmissores, tem resposta. Nosso corpo é um corpo muito inteligente. Ele é composto por 10 sistemas e todos têm que trabalhar de igual modo, em harmonia, para que a gente tenha um contexto de vida física, emocional, espiritual, psíquica boa. E hoje em dia é todo tipo de doença psicossomática, fibromialgia e tantas outras doenças que trazem muita dor relacionado com o emocional. Então, mais um motivo para a gente não só escutar no dia de hoje, mas pôr em prática, para que você também tenha qualidade de vida em todos os sentidos do corpo, né? Angústia no nosso cérebro, a gente pode dizer que é a dor emocional. Você sente tanta dor que você angustia o seu cérebro. E a partir daí ele começa a trazer informações para você muito tensa. Você vai ficando angustiada e você acha que para você não tem jeito. E a sua situação é muito triste. Você vai ficando refém da circunstância. Você não pode resolver, porque às vezes são problemas consistentes que você depende do outro tomar atitude para que você tenha um pouco de leveza. E a gente precisa aprender a estar dentro de um problema sem criar outros problemas, né? Então, quando você tem dor emocional, é a angústia do nosso cérebro. É uma dor dilacerante. Isso vem de uma decepção, de uma relação rompida, de uma morte de um ente querido, de uma pessoa que você ensina e não quer aprender, de uma pessoa que você ensina e a mentira faz parte da vida dela, vai te desgastando, vai te aborrecendo, E aí você fala, puxa vida, eu criei o meu filho, ou eu fiz uma parceria de amor. Então a decepção também é uma situação que nos traz muita dor e muitas doenças. E eu acredito que todas nós hoje, se eu pudesse, tivesse tempo para perguntar que tipo de dor você sofre hoje. Cada uma de nós teríamos uma. Mas o que você tem feito com essa dor?
é o mais importante. E mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Hoje em dia parece que é meio que comum, meio troféu, eu até acho. Se você fala assim, nossa, hoje eu não dormi bem, dependendo da pessoa, ela já vai contar para você quantas noites ela não dorme bem. Você diz que não dorme uma. Então parece que a gente está tendo prazer em colecionar mal-estar. Se você fala, puxa vida, estou com uma dor de cabeça, você não sabe a minha. A minha dói o dia inteiro, noite inteira, lateja, boba. Você não tem alguém que você já comentou alguma coisa e ela tem essa expressão? Parece que tem prazer. Não estou dizendo aqui, nem diminuindo. Por favor, vocês me compreendam. Não estou dizendo que não exista, não estou dizendo que tem pessoas que não sofrem de dores. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente está fazendo das dores um troféu para chamar atenção. Quem sofre, queridas, não tem direito de ter mais carinho, não é assim? Quando os nossos filhos adoecem, você não paparica mais, né? Ô filho, o que você está querendo? O que você está precisando, não é? Então hoje em dia o mundo está adoecido porque ele quer chamar atenção. Então quando você sofre, quando você tem dores, você na sua mente, você tem outros direitos, outros benefícios. Então eu estou sofrendo, eu preciso ser mais paparicada. Eu estou sofrendo, eu chamo mais atenção. Eu estou sofrendo, eu mereço mais. Então parece que nunca as pessoas querem ficar bem, de bem-estar. Hoje é difícil você falar, eu mesmo preciso me libertar disso. Ai, a correria boa. E aí tem a pachorra de falar, correria ruim é quando tem alguém no hospital. Estou na correria boa. Não, para que correr? Então a gente tem umas manias que você se acostuma e acha tudo bem. Não. Então também as pessoas não querem se curar porque elas chamam a atenção. A maioria das mulheres sofre de dores porque elas querem chamar a atenção da amiga, do marido, do filho e por aí vai. Mas o bem-estar é maravilhoso. Estar bem é muito melhor do que sempre ter uma desculpa de não estar bem. Ah, não estou bem. Porque enquanto a gente viver aqui, queridos, a gente vai ter problema. Não é que tem algum problema ter problema. Olha que confusão. Enquanto a gente estar aqui nesse plano terra, a gente convive com o quê? Bactérias, vírus, a falta de disciplina do povo em comer bem, em tomar água, em cuidar da saúde. Isso gera o quê? Problemas. Então, se a gente for analisar, o nosso mundo tem bastante problema porque a gente os cria também. E aí a gente precisa entender e pensar numa forma de ser mais atraente, de resolver os problemas. Está tudo bem ter problema, mas eu tenho, o que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou? Porque você vai resolver e esse vai parecer outro. E aí a gente vai viver nessa vida de cabisbaixo, de chateada, de cheio de dores, depressiva. Meu filho não vai para frente, minha casa parece que não funciona. Então a gente precisa levantar a cabeça, começar a querer aprender como é que eu faço. Eu não quero mais. Eu ainda não aprendi até o dia de hoje, não soube como fazer, não fui bem educada, porque cada uma tem as suas limitações de personalidade, as suas limitações de educação. Tem coisa que nos falta, porque nós não recebemos em tempo oportuno. Tem coisa que nos sobra, porque foi colocado em nossas vidas de maneira que não precisava. Foi desrespeitado, mas isso também foi o melhor dos nossos pais. Vocês acham mesmo que os pais queriam fazer isso com você? Não. Foi o melhor que ele pôde fazer. Então, assim, é para conhecimento, mas não é para trazer também outro sentimento ruim. Ai, meu pai não me deu o que eu precisava. A minha mãe não teve condição de... Não. Estou pontuando para vocês entenderem que certos problemas vêm de longe e que nos afeta hoje. Por que você olha para algumas famílias e você observa que a mãe funcionou de um jeito, a filha está repetindo, a filha da filha está repetindo e assim vai? Porque não corta esse ciclo. E tem ciclos na nossa família e na nossa vida que a gente precisa cortar. É doentio, traz muita doença emocional.
Então, assim, observa como é que você foi educada, o que hoje você, com maturidade, percebe que faltou, que estrutura familiar você não recebeu, o que você recebeu que hoje é um problema para você administrar. Precisa ser pensado, precisa querer estar no nível mais saudável para que a sua vida fique melhor, para que os seus dias fiquem mais gostosos. Porque é difícil ter dia enfadoso, enfadonho, sabe aquela coisa? Nossa, que saco, mais um dia, né? E por quê? Porque a gente está sem alegria no dia a dia. Porque a gente está só o quê? Intocada no que eu não tenho. Naquilo que eu tenho eu não consigo perceber. Então nos falta gratidão, né? Quem agradece, cresce. E quais esses problemas quando você não consegue gerenciar suas emoções? Depressão, crise de ansiedade, transtorno do pânico, transtorno bipolares. E tantos outros problemas que parece que está até sendo meio moda a gente escutar, né? Ah, eu tenho. Parece que as pessoas, elas não têm consciência. Eu não estou dizendo que gostam, ninguém gosta de sofrer. Mas parece que as pessoas não estão tendo mais consciência, o nosso mundo está doente. E nós, como meninas de Deus, a gente precisa abrir os olhos e acordar. Como que eu posso contribuir? Me curando, me ajustando, para eu ser o quê? Pessoas que envolvam outras com falas boas. Porque é terrível você contar a sua dor e a outra dizer que a dor dela é maior. Aí vamos sofrer todo mundo junto, né? É muito ruim. E é difícil você ver uma pessoa hoje que você conta uma dor e ela não tem uma maior. Às vezes é verdade, não tem uma maior, tem uma maior mesmo. E aí tem alguma coisa errada, principalmente nós que conhecemos a Deus. Como assim? A gente conhece a Deus e está na mesma situação. Não pode, queridas, não pode. A gente tem o príncipe da paz que habita em nós, né? A gente tem o Espírito Santo que nos orienta, que nos direciona. A gente tem a revelação do Senhor na nossa vida. Então, principalmente nós que pregamos a Deus, a gente precisa ter um comportamento diferenciado para ser instrumento de Deus para a vida das outras pessoas. A gente não pode entrar na mesma onda, na mesma sintonia, na mesma fala de quem está desesperado, de quem está sem saúde emocional. Você precisa ter alguma coisa para sacar e levantar também, porque onde a gente vai parar? E essa questão de suicídio, né? E o que mais me chama a atenção? Nos acostumamos. Por exemplo, você fala, ah, fulano tirou a vida. Você se entristece, mas não causa aquele impacto em você. Nós nos acostumamos com tragédia. E a gente não pode deixar que isso adormeça dentro da nossa vida. A gente precisa sacar alguma coisa de bom e falar. A gente não pode acostumar, achar que é assim mesmo, todo mundo. E nós precisamos acordar, porque a próxima geração está chegando e vai ficar mais difícil se a gente não começar a tomar as decisões cabíveis para nós. Ainda dá tempo, todo tempo é tempo, renovar nossa mente. E vamos trabalhar para que isso aconteça. E os problemas emocionais, eles roubam a paz da mente e do coração. Tem uma psicóloga que eu gosto muito. Ela diz que a gente precisa tomar banho emocional. Aí, ela é até daquele canal Novo Tempo, a Darleide, sabe? Consultório de família, sexo sem tabu, umas coisas boas assim, eu gosto bastante. E ela perguntou para a doutora Kedman, não sei se vocês conhecem, psicoterapeuta, ela é toda bambambam da vida. E ela falou assim, mas como assim banho emocional? Banho emocional é quando você entra no chuveiro e a água tem um poder maravilhoso, não é? Gente, você chega cansada da rua, você chega suada, né? Nossa, você entra no chuveiro, a água bate no corpo, parece que sai carregando tudo. Tem um poder maravilhoso. A água não é só sem sabor, cheiro e cor. Ela tem uma função de limpar mesmo, de tirar mesmo. E ela disse que a gente precisava aprender a tomar banho emocional. O que é? É rever o seu dia.
conforme a água cai e leva a sua canseira, a sua fadiga, o peso do corpo, ela diz, precisa trazer para a mente como que foi meu dia hoje, porque você não acumula. Fui mal educada, fui grosseira, fui impaciente, fui legal, fiz uma ação boa. Diz que é um exercício muito bom, é tomar banho emocional. Você toma o seu banho, você fica limpinha por fora e você fica limpinha por dentro. Outra tática também que eu acho disso é terapia com Deus. É todos os dias. Você, antes de sair da sua cama, você faz o seu momento com Deus, a sua oração. Você diz para Ele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que no outro dia aconteceu, que você precisa de ajuda. Isso também é fazer terapia. Por isso que nós, cristãos, que acreditamos em Deus, nós temos uma proposta de mais resiliência. O que é ser resiliente? É ser mais firme. É ser esperançoso, é aguentar firme, porque dias melhores vão vir. Também é uma forma de não acumular. Então, quando você se coloca diante de Deus, faz as suas orações, peça a Ele para te ajudar. Porque eu confio muito, queridas, que aquilo que a minha mão, os meus olhos não alcançam, a minha fé em Deus, a minha esperança nele alcança. Por quê? Porque Ele é um Deus que Ele cuida de nós e Ele tem sim, Ele quer cuidar de nós. Não é tão distante, é um Deus que nos acompanha. Não é um Deus lá no céu e eu aqui na terra, não. Ele é um Deus que traz para nós situações que nos ajudam no nosso dia a dia. E como é que você tem isso? Como que eu adquiro isso, Rô? A fé. Pela fé você adquire isso. Quando você acredita que Deus cuida da sua família e de você, fechou. É só você conversar com Ele sempre, todos os dias. Fazer essa terapia com Deus todos os dias. Pode ser antes de você acordar, antes de você levantar. Pode ser durante o almoço, pode ser quando você está trabalhando, quando você está conversando com alguém. Mas você precisa crer que tem alguém cuidando de você. Senão não tem sentido. Qual o sentido do Criador nos fazer e deixar aqui? Sem direção, sem rumo, perdidos. Todo mundo aflitos nas próprias dores. Não. A gente precisa começar a movimentar nossa mente, que nós temos um Deus que cuida de nós e nós temos ferramentas. Tem a psicoterapia, tem terapeutas, tem psiquiatria, tem um tanto de coisa, terapia ocupacional. E tem também segmentos gratuitos. Não deixa acumular nada na sua vida para gerar e roubar a alegria do seu dia a dia. Hoje em dia as pessoas estão muito cabisbaixo. É todo mundo triste, aborrecido. Você não vê muita gente gargalhando, não. Vocês veem muita gente gargalhando? Porque estão tudo absorto em problemas. Não. A gente não pode caminhar dessa maneira. Não deixe que nada rouba a paz e a mente do coração de vocês. Não deixe que nem nada tire a alegria do coração de vocês. Pode ser o problema do tamanho que for. Deus é conosco. É por isso que nós estamos aqui reunidas, para aprender aquilo que já sabemos, para despertar aquilo que está adormecido em nós. Para o quê? Amanhã a gente levantar mais esperançoso. Semana que vem a gente batalhar um pouco mais. E assim a gente vai caminhando. Daqui uns dias a gente recebe mais um reforço de alguma maneira. E o Senhor vai nos ajudando e a gente vai caminhando. Tá bem? E quais são os sintomas? Tem sintomas. Quando você não tem saúde emocional. Queda de cabelo, impaciência, irritação, tontura, medo, dor de cabeça constante, imunidade baixa, problemas estomacais e cardíacos e vários tipos de alergia e por aí vai. Então, se você está com algum desses sintomas, se você percebeu que você não está com um gerenciamento efetivo das suas emoções e tem qualquer um desses sintomas, tem que procurar uma ajuda, tá bom? Normalmente hoje em dia é comum pessoas terem muitas dores de estômago, gastrite nervosa, né? Tem pessoas novas com gastrite nervosa. E se você for analisar o nosso dia a dia, é todo mundo atribulado.
é criança, é jovem, são pais. Então a gente precisa curar o nosso mundo no nome de Jesus, tá bem? Então eu já falei o que é não ser uma pessoa emocional, né? Os problemas que acarreta. E agora a gente vai falar o que é ser, porque é isso que mais importa hoje. O que é ser, o que é ter, como fazer para adquirir então a saúde emocional, tá ok? O que é ser uma pessoa emocional? Pessoa emocionalmente inteligente é aquela que tem a capacidade de gerir seus próprios sentimentos e a dos outros. É a maneira como você se sente, e a maneira como você se sente em relação a tudo isso que eu te falei, vai ser notada através do quê? Do seu comportamento. Gestual, verbal. Não, vamos que vai dar certo. Né? Pessoa que tem uma pegada de gerenciar a emoção, você fala, acho que não vai. Não, vai dar, vamos que vai dar certo. Então ela é para cima, ela é animada quando se tem uma gestão emocional. Para que possamos compreender, a gente precisa definir autoestima, autoimagem e autoconceito. O que é autoestima? Autoestima é a percepção dos meus valores. O que eu me sinto, como eu me sinto e o que eu me sinto importante na vida. Como que é isso? E aí entra uma questão bem bacana também. Na maioria das vezes a gente não tem saúde emocional porque a gente não tem o nosso valor de importância. E esse valor de importância é colocado em nós até os 7 anos. O valor de importância é importante. É aquilo que você aprende, o quanto você é amado. E muitas vezes a gente não recebeu isso, né? Hoje em dia a gente tem muita preocupação em gerir o emocional do filho. Mas na minha época não. Eu acho que na grande maioria aqui não recebeu isso, né? Os pais não se preocupavam. Se você estava bem, se você estava sorrindo, né? Ele te dava comida, roupa e cama, não é assim? Um banho quente, suficiente. E é por isso que nós, mulheres de 30 anos para cima, a gente está sofrendo porque a gente está passando essa transição de ter recebido dos nossos pais e ser cobrado outra coisa agora. Então nós não recebemos, mas nós precisamos dar para os nossos filhos, porque é assim que a geração está caminhando. Então mais um motivo da gente aprender como ter, como adquirir, como funcionar isso. Porque os netos estão vindo aí, né? E eu quero netinhos, lógico. Viu, Maria? Daqui a um tempinho, preciso de uns netinhos. Eu vou ser uma vozinha assim, muito das bobinhas. Mas vou devolver. Vou pegar, vou ficar o dia inteiro e vou devolver para filhos netinhos. Então eu preciso aprender também, porque os meus netinhos vão chegar. As irmãs que já têm netinhos, as meninas que têm filhos pequenas. Então está passando nessa transição. Não recebeu, mas tem que dar. Por isso mais uma necessidade de aprender. Tá ok? Então o que é autoestima? É a percepção dos meus valores. Autoimagem é a imagem que eu tenho de mim mesma. E aí é um ponto que pega, queridos. Porque hoje a gente vive uma tirania da beleza lascada. A mulher tem que ser formosa 24 horas. Tem tudo definitivo hoje, não é assim? O olho é definitivo, a boca é definitiva, não é? A sobrancelha é definitiva. Porque é uma loucura para eu ficar bonito o tempo todo. Eu já tenho que acordar no ponto. Descabelada nem pensar. Eu ficar descabelada nunca. Você entende? Então assim, isso também traz peso. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que estar na estica. Eu tenho que acordar e... Eu acho que se as mulheres tão maluca que tá o negócio, se pudesse ter uma máquina, eu saio da cama, eu já entro na máquina, eu já fico pronta inteira, é assim. Porque tá uma loucura. Você tem que ser formosa o tempo todo. E quando você tem tudo comprado, para você é mentira, não é seu, não é original. A sobrancelha não é minha, eu mandei fazer. Os olhos não são meus, eu mandei fazer. A boca também. Então vocês estão entendendo? Fica tudo uma coisa mentirosa. Não é meu, fica oco. E quanto mais eu me ajusto, menos eu me sinto. Então o valor original da minha pessoa, de mim mesma, não existe.
Porque eu tenho que ser aquilo que outras pessoas estão me dizendo para ser. Eu tenho que me vestir como o outro diz que é moda. E aí eu vou perdendo os meus valores. Aí chega uma hora que você nem sabe que imagem você tem. Qual que é a minha imagem? Não sei, porque eu estou comprando tudo. Então isso vem trazendo problema. Te tira o direito de ser você. Com o seu cabelo enrolado, com o seu cabelo curto. Não, a moda é liso. Aí vai todo mundo liso. Aí entra, não, a moda esse ano é enrolado. E aí lascou, né? Porque todo mundo tá liso, como que vai ter enrolado agora? Aí a mulherada fica doida. Então a gente precisa acordar. Esse conceito da minha imagem, sou eu, Rô, que tenho que definir. Como eu me gosto. Como eu me sinto à vontade comigo mesma. Porque sabe o que está acontecendo? Estão me roubando de mim mesma. Eu não me sinto, às vezes, pertencente a mim. Porque eu preciso estar na moda, eu preciso ter a cor do cabelo da moda, eu preciso ter a roupa da moda, a cor. Aí você olha todo mundo igual. Gente, ficou uma confusão. Então, essa questão da autoimagem nos nossos dias de hoje está muito difícil. E eu vejo menininha tiquinha, na mesma pegada. Já preocupada demais com a imagem. O cabelo tem que ser liso, nem um fio. Maria Luísa, quando tinha uns 10 anos, nem o fio do cabelo podia estar fora. Ai, se tivesse um vento. Não podia ter vento. Esticava. E as meninas também estão nessa. E as mães achando tudo bem. Outra coisa, meninas pequenas, tão sedutoras, com umas roupas tão desajustadas para a idade delas. Sabe, tão mulheres. Umas meninas de 8, 9 anos. Com assim um perfil de roupa tão adulto. Eu acho uma judieira, queridos. Porque você imagina agora na adolescência como que vai dar conta? E o mais triste disso tudo, eu preciso estar bonita, não é para mim, é para o outro, né? Se não está na moda pink e eu quero pôr pink, eu sou considerada sem noção. E a gente precisa resgatar isso aí. Então, a autoimagem é a imagem que eu tenho de mim mesma. E que imagem que nós temos de nós mesmos? A que realmente eu quero ter, ou que dizem para mim que eu posso ter, ou que você tem que ter, porque senão você... E depois o autoconceito. É o que eu penso a meu respeito, consciente e inconsciente. Esse ponto é outro, muito difícil. O que eu penso de mim? Se eu falar aqui para vocês, isso já é uma fala assim antiga. Fale para mim 10 defeitos. Nossa, você vai falar, nossa, eu sou desorganizada, sou enrolada, sou não sei o que, e vai igual a metralhadora, e vai que vai. Agora se eu falar, dá para mim 5 qualidades, vocês travam, eu travo. Porque nos contam muito mais aquilo que nós não temos do que aquilo que nós somos e temos. E a gente não trabalha isso também. Então, o que eu penso de mim? Que imagem que eu tenho de mim? Quais são os meus valores? Isso vai determinar a saúde emocional, a minha saúde emocional. E a gente pensa nisso? A gente lê sobre isso? Hoje em dia tem muita coisa boa no YouTube para você assistir. E a gente não dá valor para essas coisas. Porque se você der valor para essas coisas, se eu der valor, você é uma pessoa de emocional mais forte. Tem que ser muita coisa para me derrubar. Eu vou ter palavras de autoajuda para o outro. Eu vou ter palavras que vai construir o outro. Ai, Rô, não sei como lidar com meu filho. O que você acha? Eu vou ter conteúdo. Hoje em dia, as mulheres não têm, gente, conteúdo. E estão educando. Como? Então chegou um momento que a gente precisa acordar e perceber como é que a gente está lidando com essas coisas muito importantes. E tem que ser importante para nós. Pode ser um assunto, um tema muito reflexivo, que nos mexe com a nossa estrutura. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com as minhas emoções? Como que eu tenho lidado? Mas é necessário, porque um dia a gente tem que ouvir sobre isso.
É necessário você ouvir para que você se fortaleça o seu lado emocional, para você ter dias melhores. Queira ter dias melhores. Vocês precisam querer ter dias melhores, aprender. Não gostar de ficar nessa sofrência de problemas e não saber como resolver. Tem tanta coisa boa para a gente aprender. Não deu certo até o dia de hoje, mas o que eu posso fazer para o dia de amanhã? Vamos trabalhar. Que seja a sua perseguição, o bem-estar. Vou perseguir meu bem-estar. E eu acho triste, eu vejo muito, vocês sabem que eu trabalho muito com mulheres, né? Eu vejo muito isso na minha sala. E eu falo certas coisas que para mim é tão comum. Nossa, Rô, não pensei sobre isso. Porque não pensa mesmo. Não tem tempo, não tem interesse. Eu gostaria muito que hoje nós nos despertássemos para ter interesse em cuidar da nossa saúde emocional. É de grande importância, vai fazer toda a diferença para o nosso meio, gente. Para você em primeiro lugar e para as pessoas que cercam e vivem com você. Trabalho, casa, marido. E aí, como desenvolver? Observe e analise o seu próprio comportamento. Como é que se comporta em dias muito cansativos, dias agitados? Como que eu me comporto? Eu grito? Eu grito junto com quem está gritando? Porque alguém em casa tem que ser tranquilidade para conduzir as coisas, né? Então você precisa observar e analisar seu próprio comportamento. Você precisa aprender a dominar suas emoções. Você precisa aprender a trabalhar as suas emoções negativas. Esse é um outro ponto. A gente precisa aprender a trabalhar as emoções negativas. Não tenha medo de se expressar. A gente fala muito e fala muita coisa, mas quando chega na hora de pôr para fora coisas importantes, a gente trava. Como você está se sentindo? No máximo que a gente consegue, estou meio depressivo. Mas mais que isso, desenrolar isso não sabe. Então a gente precisa aprender a dar nomes para as nossas emoções, para a gente trabalhar as emoções negativas. Não tenha medo de se expressar. Desenvolva um sentimento de empatia. O que é isso? Empatia, você se colocar no lugar do outro, né? E a gente tem uma mania ruim de o outro estar falando, a gente já está tecendo o nosso comentário. Às vezes você não está nem muito concentrado no que o outro está dizendo, você já está preparando uma respostinha, né? E aí a gente precisa desenvolver essa empatia, não escutar, ouvir mesmo. A gente precisa ouvir. E coloque em prática a resiliência, que é a superação. E aí, eu quero entrar numa outra parte, que é deixando Deus cuidar das nossas emoções. A vida emocional afeta o bem-estar físico. Vou ler Provérbios 17, 22. Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vou ler de novo. Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso quer dizer o quê? Os 3 versículos que nós lemos. Que o bem-estar, ele traz saúde para o corpo. Essa questão de secar ossos é doença que a Bíblia diz. Então, quando você está vivendo situações difíceis, mas você decide estar bem em meio a essas dificuldades, queridas, você vence isso. Então, como a gente está falando aqui, é comum ter problemas, mas o que eu faço mediante esse problema? Eu me desespero, eu me descabelo, eu me deprimo, eu fico chateada, ou eu vou buscar meios para resolver isso. Então, a gente precisa buscar meios para resolver isso. E a Bíblia diz que quando você é alegre, o seu corpo está bem. Quando você está feliz, o seu corpo está bem. E se a gente for entrar nessa questão de nunca estar bem, porque sempre você está com um problema, e aí? Você nunca vai ter saúde? Não pode, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês 3 mulheres, 4, que elas têm a minha admiração.
A Bíblia não fala diretamente de saúde emocional. E ela também não diz de uma mulher que tenha conseguido esse êxtase de saúde emocional. Saúde emocional é conquistado todo dia. Você descobre meios de gerir as suas emoções, de lidar com as suas emoções. Cada idade é uma maturidade. E cada idade é uma fase. Coisas que você se importava muito lá atrás, hoje você lida bem, não te traz sofrimento. Então isso é importante. Então a Bíblia diz de pessoas que foram adquirindo a saúde emocional conforme elas foram descobrindo a vida de Deus nela, né? E aí a primeira é a rainha Esther. Está em Esther 8, quando você quiser ler em casa, está em Esther 8. A história toda é no livro de Esther, né? Ela teve muita coragem pelo povo dela, né? Ela foi uma menina que foi educada pelo primo. Débora também, a juíza, que reinou e, aliás, julgou o povo de Israel por um bom tempo. E ela também foi considerada uma mulher inteligente na época dela. Visto que, eu quero dizer para vocês que naquela época, né? Muito antes de Jesus nascer e tudo mais, as mulheres não tinham o seu perfil de valor, né? Elas eram mais tidas como posse. Então, para uma mulher vencer a época dela, ser notada, ser permitida, com certeza Deus orientando, mas ela tinha que ser uma mulher de postura, uma mulher diferenciada, porque ela estava vivendo além do momento delas, né? As mulheres eram muito tímidas naquela época, tímidas no sentido de não ter mesmo poder de decisão, poder de ser notada, poder de direcionar alguma coisa, não. Então, assim, são mulheres que viveram acima da época dela e teve o nome registrado na Bíblia como exemplo para nós. Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, né? Que o rei Faraó perverso ficou com medo de perder o reinado, falou: olha, de 2 anos para baixo, meninos vão ter que morrer. E ela não queria que Moisés morresse. E ela fez todo um cestinho. Vocês conhecem essa história, meninas? Então eu não vou precisar contar, né? As minhas clientinhas já conhecem essa historinha. Então, o que? Também foi uma mulher que estava à frente. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque é possível. Se você não está feliz com a sua vida emocional, se você acha que você precisa se ajustar mais, se a sua casa está sofrendo, se você está sofrendo, é possível. Se essas mulheres, que eu dei exemplos aqui, ultrapassaram o limite que lhes foi dado, mas por uma causa nobre, por que não eu e você, a gente não pode também vencer na vida emocional? Por que não buscar um ideal melhor para nós, queridas? Então é possível. E não diminuindo a sua dificuldade, mas eu acredito que seja até muito mais fácil. Porque depende de você decidir, tomar as decisões e caminhar. E elas aqui não, elas lutaram em nome de outras pessoas. Então tem que ter postura, tem que querer. Quanto é que você quer? A maioria de nós, a gente quer ser magra. Que é uma coisa, né? Ninguém está feliz, né? Com o corpo que tem, 2 quilos a mais, 2 quilos a... Não é assim, 2, 4. Mas o quanto eu quero, não é o quanto eu me esforço. A gente quer e não quer. O quanto eu quero? Eu quero muito. Se eu quero muito, eu corro atrás. Eu quero muito que a minha família esteja melhor. Preciso aprender como é que faz isso. Eu quero, mas eu me sento. A gente precisa ser mulheres de garra, determinadas, sabe? Corajosas, desprendidas. A gente precisa achar o nosso valor, a gente precisa. A gente está muito quietinha. E é um tempo lindo que a gente tem de ser mulher. Tirando esse empoderamento sem noção, né? Que todo dia você tem que engolir goela abaixo. Não, é aquele valor que nós adquirimos para conquistar o nosso espaço, para conquistar o que é importante para nós. Hoje em dia a gente tem liberdade para isso. E a gente está muito tímida. Nos desculpando que a nossa vida emocional está muito ruim. Nos desculpando que eu não estou bem. Mas eu também, em momento algum, estou dizendo que você não está bem, está mentindo.
Mas eu não estou bem, eu vou ficar não bem a vida inteira. Então a gente tem exemplo, Rainha Esther, Débora, Joquebede, Abigail. Foram mulheres que desafiaram o seu tempo e, com perdão da expressão, puseram para quebrar, né? Fez diferença, conquistou a nível nacional. Você imagina você fazer uma boa causa que vai impactar o Brasil? Olha que coisa linda. Foi isso que elas fizeram, mudaram o rumo da história. Não é assim? E nós podemos também, porque o mesmo Deus que cuidou delas, cuida de nós. E a gente precisa crer. E a gente precisa crer de verdade. Não só ouvindo agora, ficando pensativas, reflexivas, mas a gente precisa querer muito mais depois, colocar em prática, correr atrás, ler, ouvir, pedir ajuda. Como é que eu faço? Como que eu não faço? Se precisar, vai fazer terapia, que é uma coisa muito boa. Colocar as ideias para funcionar bem. Porque quando a gente está envolvido com as nossas dificuldades, a gente enxerga sempre um ponto. Quem está por fora enxerga outros pontos que podem nos ajudar. Eu quero muito crer que eu e você hoje vamos colocar, nem que for uma coisa, em prática a partir de amanhã. Para que a gente tenha mais vida emocional, vida saudável, para que a gente, em primeiro lugar, se sinta bem conosco. E isso vai ser extensivo para quem estiver perto de nós. Em casa, no trabalho, na rua, com amigas, qualquer canto que a gente tiver. Deixa Deus te usar, sendo uma pessoa que portadora de boas novas. Não de notícias de mais uma dor, não notícia de mais um problema. Mas isso também não estou dizendo para a gente negar problemas. Eles existem, mas eu quero trabalhar os problemas de forma positiva, com fé, com esperança. Não achando que tudo está errado, tudo é ruim, estou numa fase ruim, não vejo a hora do ano acabar. Esse ano só misericórdia, não vejo a hora desse ano acabar. E, se você não se movimentou para melhorar, vai adiantar do que o ano acabar. Os problemas vão correr juntos. Então vamos, em nome de Jesus, correr atrás, nos inteirar do assunto, conversar, falar mais do assunto, querer melhorar. Por quê? A vida emocional é a busca pela inteireza, pela posse de si mesmo, e consiste em assumir e fortalecer a identidade que de Deus recebemos. Eu acho a coisa mais linda é o valor que nós temos em Deus. Nosso Deus, ele é tão assim doador, que tudo bem eu ser do jeito que eu sou, com as minhas virtudes e defeitos, tudo bem você ser. Você sempre acha uma pessoa para te valorizar, para reconhecer o seu valor. E nós mesmos não percebemos. Ele deixa ser o que você escolhe ser. Se você quer ser uma pessoa melhor, ele te apoia. Se você não quer, ele fala que pena. Mas ele também permite da mesma maneira. Não impõe nada. Nosso Deus, ele nos propõe. Propõe sempre uma vida melhor e de qualidade. Nele e com ele. E eu acho uma pena a gente conhecê-lo e deixar passar. Né? É como se a gente estivesse numa vitrine e olhasse aquele... A gente gosta, né? Sapato. Um sapato lindo. E você fica observando o sapato, que lindo, queria tanto. E lá embaixinho está escrito, pode entrar e pegar. E você fica só no vidro, olhando, que lindo. É só você virar assim, pegar o sapatinho e sair com ele. Eu tenho essa impressão, que o melhor de Deus está ao nosso alcance e a gente não vai atrás. Existir com qualidade é desafio que nunca termina. Nunca. Mas é bom, no dia de hoje, você olhar no começo do ano e perceber, cresci um pouquinho. Passei umas situaçõezinhas no ano, mas eu cresci um pouquinho. Tem umas coisinhas ainda para resolver, mas eu acredito que a hora que essa fase difícil passar, eu acho que vai vir umas aí, mas estou forte, venci bem essa, né? E vamos nos concentrar no dia de hoje. Vamos ficar sofrendo por problemas que virão. A gente não dá conta nem desses.
Então vamos viver o dia de hoje, nos concentrar nele, pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda, correr atrás da ajuda que é possível. Tem uma pessoa de confiança para você conversar. Suas dores de alma, aquelas coisinhas bem assim que você tem certo constrangimento ou não tem tanta confiança. Elege alguém para desabafar, sabe? Isso é muito bom. Se tem condição, faça uma terapia. Fale com Deus. Faça terapia com Deus todos os dias. Eu creio bastante que o Senhor vai nos ajudar. Viu, minhas queridas? A minha vontade, se eu pudesse, resolvia o problema de todo mundo, resolvia os meus, mas não é possível. Mas em Deus é possível a gente ter a porção de esperança, de fé, todos os dias. É a porção. Então a gente finca o pé no dia de hoje, concentra nele, o que eu posso fazer, e relaxa em Deus. E relaxa em Deus. E relaxa em Deus. E relaxa em Deus.